de coordenação. E estou aqui para fazer a abertura dessa semana de palestras, que, antes de tudo, é uma celebração à mitologia, ao encantamento que a mitologia traz para o mundo, tão importante, base para a filosofia, base para a literatura, presente na nossa vida até hoje, na arte, e muitos subestimam, né, professor, a importância da mitologia. E a importância desse encantamento que a mitologia traz. Então, nós temos primeiro esse propósito de ser uma celebração, né? E também o fato de termos, no Instituto Dédalus, a pós-graduação de mitologia comparada, inclusive é a única pós-graduação no Brasil de mitologia comparada, com mais de 20 mitologias, que tem aí dentro da sua estrutura professores que são doutores, mestres, especialistas. Então, nós temos como objetivo nessa semana, que vai ser uma série de palestras, mostrar, dar um cheiro bom do que é essa mitologia, o que a mitologia traz. E nada melhor do que nós começarmos, né, com a professora Daniela Amaral, que também foi a minha professora, que eu também sou aluno do Instituto Dédalus. Tive a oportunidade de fazer mitologia comparada e contos de fadas, e eu usei o termo encanto aqui no começo da minha fala, e é justamente isso que a professora Daniela sempre traz nas iniciativas e nas aulas dela. Muito obrigada. Então, eu quero, antes de tudo, agradecer, professora Daniela, pela sua participação, pelo seu engajamento, como sempre. Tenho certeza que o pessoal daqui vai sair deslumbrado, como nós alunos sempre saímos. Muito obrigada. E também trazer um pouco do background da professora. A professora Daniela Amaral, ela é doutora e mestre em literatura e cultura pelo Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Também é roteirista, né? Então tem aí uma produção artística, o que é muito legal. E tem uma vasta experiência em ministrar aulas em extensões, programas de pós-graduação, graduação, tem um envolvimento muito forte com educação, e vai trazer para nós o tema dentro da mitologia egípcia, que é deuses e criaturas do submundo. Então já esperem aí uma imersão, conhecer essas figuras aí que por vezes aterrorizam a gente. E eu passo para você a palavra, professora Dani. Agora está contigo. Muito obrigada, Ricardo. Muito querida a sua fala. Pessoal, antes de tudo, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui, são pessoas que já estão comigo aí há alguns séculos, e muitas histórias e muitas aventuras também. Então, duas boas-vindas a vocês e também aos que eu ainda não conheço. Espero que vocês gostem dessa palestra, né, desse momento aqui, que também não deixa de ser uma aula, porque minhas aulas são sempre assim muito participativas. Então, para vocês que estão me conhecendo agora, espero reencontrá-los e reencontrá-las também. Boa noite, Dani. Tem várias pessoas queridas aqui. Eu não consigo nem cumprimentar todo mundo, porque eu não consigo ver todo mundo, mas, enfim, ao longo aqui da nossa interação, eu vou vendo quem é que está presente. Vocês estão ouvindo um chiado? Um chiadinho? Tá assim, Tá muito bom o áudio. Ah, tá. Então, é algum microfone que estava aberto, estava fazendo um chiadinho. Então é isso. Espero que vocês também estejam me escutando direitinho, né? Conforme o Ricardo falou, eu sou mestre doutora em literatura e cultura aqui pela Universidade Federal da Bahia. Sou professora de diversos cursos, hoje na área de mitologia comparada, de extensão, pós-graduação, cursos livres também, já fui professora da graduação. É um grande prazer para mim estar em sala de aula. E aqui é uma sala de aula. Para mim, eu me sinto tão à vontade quanto. E procuro deixar vocês tão à vontade quanto também, apesar de vocês estarem inscritos, cada um no seu retângulo, mas eu procuro deixá-los muito à vontade. Por falar em retângulo,
Eu só estou me vendo, eu não estou vendo ninguém. Vocês estão vendo uns aos outros ou seria, um problema da minha conexão? É da configuração, professora, para É que da minha configuração, né? Ah, é isso, da configuração do Meet, é isso? isso do meeting, para que foque Ah, no conteúdo da senhora. entendi. Então, realmente eu não consigo ver as pessoas. Isso. Tá, entendi. Eu vou tentar me concentrar, porque é uma coisa que eu fico meio bugada quando eu não vejo os alunos. Mas é isso, pessoal querido. Se vocês quiserem eles podem abrir o microfone ou só escrever, Ricardo? Se escrever no chat. Só Quem tiver escrever no chat. pergunta, Beleza. escreve no chat. Então, tá. Nesse modelo aqui, então, pessoal, fiquem à vontade para escrever aqui no chat. Fiquem à vontade mesmo para escrever aqui no chat. E aí, para a gente poder interagir melhor. Oi, Dani, seja bem-vinda, minha querida. Então, vamos começar aqui hoje o nosso ciclo de palestras do Dédalus, né, voltado para a nossa pós querida de mitologia comparada, da qual eu faço parte. Sou professora de mitologia egípcia, chinesa, inuit, mitologia dos povos da Oceania, mitologias brasileiras também, e mitologia egípcia, que é uma grande paixão. A mitologia egípcia eu chamo de minha senhorinha, uma senhorinha bem velhinha, bem querida. Quando a gente, por exemplo, estuda a mitologia grega, a gente acha que está assim nos confins do tempo. E aí, quando a gente estuda a mitologia egípcia, a gente vê como a mitologia grega é uma neném, né? Como diriam os próprios egípcios para Heródoto, vai saber se Heródoto realmente ouviu isso, eles diziam que os gregos são crianças, e os gregos são simplesmente crianças, diante da tradição deles. E é verdade, se a gente for lá para os textos mais antigos registrados no Egito, nós recuamos para 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 4.500 anos, e aí nós vamos até os textos das pirâmides, né? Então, realmente, é algo que recua incrivelmente no passado, e, claro, como toda tradição mítica e religiosa, tem muitas configurações e reconfigurações, portanto, tem personagens, tem deuses que vão ser filhos de um determinado casal e depois não são mais filhos e são marido e esposa, e os nomes mudam, as funções mudam, isso vai aparecer em todas as mitologias, porque a mitologia é algo vivo. E nós estamos falando de metáforas. E também estamos falando de questões que se comunicam com tradições locais. Então, por exemplo, lá na pós de mitologia comparada, na disciplina de mitologia egípcia, nós começamos com as cosmogonias. Existe uma cosmogonia? Não. Nenhuma cosmogonia no Egito, nenhuma cosmogonia entre os gregos, nem entre os povos da Oceania, enfim, não existe. O que é a cosmogonia? São as narrativas do começo das coisas, são as narrativas que falam do começo do mundo. Então, isso daí é algo muito múltiplo e cheio de versões, certamente. E aí a gente costuma trabalhar com algumas possibilidades, mas principalmente a mais corrente. Então é daí que nós começamos, é daí que eu gosto, na verdade, de começar em todas as minhas disciplinas, é com cosmogonia, porque a gente sempre se pergunta como tudo começou. Então, dentro daquela tradição, como foi que tudo começou? Mas, enfim, hoje a nossa proposta não é falarmos assim, diretamente, né, de cosmogonias. Nós vamos falar sobre deuses e criaturas do submundo. Eu sei que é um tema que desperta muita curiosidade e, ao mesmo tempo, um temor, né? Porque se nós estamos falando de deuses e criaturas do submundo, nós estamos falando de um mundo que não é o mundo que nós conhecemos. Nós estamos falando de um mundo que é hipertemido por todos nós daqui do Ocidente, que é o mundo dos mortos. Nós chamamos de submundo, aí vem aquelas ideias, né, de inferno, vem a ideia, talvez, na mitologia greco-romana do Hades, né, do reino de Hades para os gregos, Plutão para os romanos. A ideia do inferno é algo muito forte, né, dentro do pensamento judaico-cristão, mas esse submundo, a gente está chamando de submundo egípcio, na verdade, ele é uma continuação da nossa vida. Ele é mais uma etapa da nossa vida. Eu não quero dizer que o submundo egípcio é um lugar cujo
espaços são todos tranquilos, não são. Quando a alma passa pelo portal, né, vamos dizer assim, que o túmulo é o portal para o submundo, quando a alma está ali, o corpo está ali, a alma também, e a alma vai fazer a passagem para o submundo, ela vai vivenciar diversos perigos. E aí é a partir desse fio condutor, de perigos, questões que envolvem conhecimento, que envolvem proteção, e é a partir desse fio condutor que a gente vai levando aí nosso barco, né? Nosso barco de Ra, nossa barca de Ra. Tá? Só lembrando, gente, que essa é a primeira palestra, para quem chegou depois, e vamos ter, além dessa, na segunda-feira, mais 5, até sábado, né? Todos os dias da semana serão às 19h, e no sábado, se eu não me engano, será às 14 horas. Isso. Então, espero que vocês também, enfim, possam comparecer nessas outras nossas palestras. Então, como eu falei, a mitologia egípcia é minha senhorinha, e os registros, claro, existem registros de todo tipo, em todas as mitologias, registros que pertencem à tradição oral, e esses se perdem com mais facilidade, obviamente, porque dependem das pessoas para transmitirem umas para as outras, registros que envolvem a escrita, e nem sempre esses registros que envolvem a escrita são registrados pelos povos dentro dos quais nasceu aquela tradição mítica, às vezes eles são registrados por outros povos. Então, por exemplo, se você vai para a mitologia dos povos da Oceania, mitologia inuit, são tradições orais, que foram registradas principalmente pelo europeu, pelos pesquisadores, pelos colonizadores, pelos missionários, então já tem um filtro muito grande. Quando você vai para a mitologia egípcia, você tem textos bem antigos, como eu falei, os textos das pirâmides, que remontam a 2.500 anos antes de Cristo, aos textos chamados dos sarcófagos, 2.100, 2.200, e também os famosos textos que compõem, hoje, a gente tem aí à nossa disposição um livro chamado Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, eu tenho até uma edição aqui, deixa eu mostrar para vocês, de repente vocês se interessam. A Amazon está em promoção essa semana, então aproveitem, tá? Para gastar dinheiro lá na Amazon. Esse Livro dos Mortos aqui. E eu sei que a capa é a maior pressão, né? Toda escura, Livro dos Mortos, uma coisa assim, meio assombrada. Mas, assim, esse nome, Livro dos Mortos, é um nome atribuído pelos ocidentais. Para os egípcios, que tinham uma visão diferente da nossa a respeito da morte, a respeito, na verdade, da vida após a vida, né? Que é a morte, esse livro se chamaria O Livro para Sair à Luz do Dia. Perceberam que a vibe mudou bastante? Eu não sei se vocês têm essa impressão também. Gente, escrevam aqui no chat, que senão eu vou me sentir muito sozinha. Vou me achar aqui na novela de rádio, tá? Então, perceberam que a vibe mudou bastante? Livro para sair à luz do dia. Por quê? Porque essa é uma etapa sobre a qual as pessoas pensam a vida toda. É uma etapa muito importante, porque se tudo der certo, em todas as etapas que envolvem o percurso da alma dentro do mundo de Osíris, a gente vai chegar num lugar que é desejado, que é delicioso, que são os campos de junco. Aqui. A alma vai chegar num lugar maravilhoso aqui, Nanda, que são os campos de junco, Aro. Um lugar onde não faz frio nem calor, um lugar onde tem comida à vontade, um lugar onde tem água em abundância. O melhor do Rio Nilo está lá também. E onde você vai reencontrar todas as pessoas que você ama. Então, quem não quer viver isso? Quem não quer fazer essa passagem segura por todos os 12 portões do reino de Osíris, que é o governante desse mundo, chegar na sala das duas verdades, que é a sala do julgamento, e conseguir passar, e conseguir encontrar essa maravilha. Claro que tem muitos que não vão conseguir de forma alguma encontrar essa maravilha, mas a gente vai chegar lá.
E para isso nós vamos ter que conhecer um pouco sobre os deuses que estão nesse lugar, as criaturas que estão nesse lugar, o que é que elas fazem, o que é que elas comem, onde é que elas habitam e como é que esse percurso vai acontecer. Porque é impossível eu estar falando aqui de deuses e criaturas do submundo sem localizar nós que somos os interessados nesse processo, nós que seremos os futuros julgados no reino de Osíris. Enzo falou aqui, professor, essa mudança conceitual acontece apenas no título ou o conteúdo passou por mudanças pelo Ocidente? Olha, nunca sabemos o que é que uma tradução faz com o texto. Em toda tradução existem acréscimos, existem perdas. Vamos lembrar que esses textos inicialmente foram escritos numa linguagem que demorou muito tempo para ser decifrada e interpretada, não é só decifrar, mas é você interpretar o que a linguagem está dizendo. Então, certamente ocorreram muitas mudanças. Mas, realmente, esse título, O Livro dos Mortos, é ocidental. O título deles, uma das possibilidades para o título deles, que, na verdade, não é necessariamente um livro, é uma série de fórmulas, encantamentos, senhas, que vão proteger o morto, a alma, que vão proteger e orientar a alma dentro do percurso no mundo dos mortos, que é o Duat. Ele se chama Duat, ou Tuat, tá? E aí, nós temos uma perspectiva, como eu disse, completamente diferente. Eu acho delicioso pensar num livro para sair à luz do dia. Não combina com essa capa. Inclusive, livro para sair à luz do dia. Juan está aqui, para sair à luz do dia em vida, como que as nossas ações em vida influenciassem diretamente o pós-morte. Exatamente. Você vai ver quando a gente chegar lá na Sala das Duas Verdades, eu acho esse nome incrível, que é o Salão de Osíris, que tudo que nós fizemos em vida vai ser levado em consideração no momento em que nós chegarmos ali, diante de Osíris e dos seus 42 juízes, diante de Maat, a deusa da verdade e da ordem e da lei e da qual ninguém pode fugir. Então, realmente é pura pressão esse negócio aí. Mas vamos começar o percurso e apresentando também os personagens. Como eu falei, os egípcios eles não viam a morte como um fim. Os gregos, por exemplo, simplesmente encaram o mundo dos mortos como um lugar absolutamente sem graça, absolutamente chato, onde as almas ficam perambulando de lá para cá. E tem no mundo dos mortos também uma espécie de puxadinho, né? Uma sala VIP, onde aquelas almas que realmente barbarizaram, que realmente descontentaram os deuses, no caso dos gregos, elas são castigadas. Mas, via de regra, não é um lugar de castigos, nem um lugar de recompensas, é simplesmente um lugar chato para onde todo mundo vai. Os egípcios já tinham uma visão diferente. Quando você alcança os campos de junco, né? Falei, a gente pode chamar esse paraíso egípcio. Você não está alcançando porque você foi premiado, porque você deu carteirada. Você está alcançando esse lugar porque você mereceu durante toda a sua vida. Ir para esse lugar, na verdade, é uma constatação de que você mereceu e de que você falou a verdade na hora do julgamento. Não ir para esse lugar, que é o pior das situações, quando sua alma é devorada pelo monstrão Amit, eu adoro Amit, é porque você realmente fez muita coisa que não devia, tá? Mas a gente vai chegar lá. No meio disso tudo, só lembrando que eu recomendo muito, sempre recomendo nos meus cursos, né? As séries, os filmes. Então, se puderem assistir O Cavaleiro da Lua, é muito legal. E fala sobre esses deuses, essas criaturas, tem Amit também, fala sobre o Duat, é uma série muito doida, mas vale a pena vocês assistirem. Tem uma outra excelente, que em alguns momentos fala de mitologia egípcia, e para mim são os melhores momentos da série, quando entra a mitologia egípcia, que se chama Os Deuses Americanos. Mas eu acho que Os Deuses Americanos saiu do streaming, é porque tem isso, né? Uma hora tá e outra hora não tá. E da última vez que eu vi, não estava lá. Mas é uma série também muito legal para vocês
conhecerem um pouco do caráter desses deuses. E tem um filme horripilante chamado, acho que é Deuses do Egito, Minha Nossa Senhora. É uma bomba, tá? Mas vale a diversão. Então, o dia que vocês não estiverem fazendo nada, se vocês encontrarem por aí, pelo streaming, vocês assistem Deuses do Egito. Efeitos especiais, assim. Minha Nossa Senhora. Então, vamos lá. Então, já falei sobre a questão da relação dos egípcios, né, com a morte, que na verdade é mais uma etapa da vida, é uma etapa após a vida. Falei também sobre o nome do lugar. Em alguns textos vocês vão encontrar Duat, em outros vocês vão encontrar Tuat. É como eu disse, as pronúncias elas não são exatas, porque é uma língua que não se fala mais. E tudo ali, né, a partir do decifrar os hieroglifos ou decifrar quaisquer outros sistemas de escrita derivados dos hieroglifos, envolve muitas hipóteses. E aí vem aí as dificuldades também com essa questão das pronúncias. Então, o Duat, eu vou chamar de Duat, né, o Tuat, que é esse reino de Osíris. Na verdade, Osíris é nome grego, o nome para os egípcios, né, desse deus tão importante, o deus Osíris, deus do mundo dos mortos e deus da vegetação e fertilidade também, é Aser, ou Alçar. Osíris é grego. Inclusive, muitos registros de mitologia egípcia foram feitos por autores gregos e autores romanos. Vocês vão encontrar em Plutarco, Plutarco tem um texto chamado Sobre Ísis e Osíris, vocês vão encontrar em Heródoto. Entre os romanos, um texto muito interessante que fala da importância da deusa Ísis, que é uma deusa muito cultuada, muito respeitada, rainha do céu, Metamorfoses de Apuleio, é o Asno de Ouro. Então, assim, o desfecho das Metamorfoses de Apuleio, ele é essencialmente ligado à deusa Ísis e ao culto da deusa Ísis no mundo greco-romano. Não sei se vocês sabem, mas entre os romanos, os deuses egípcios, né, a partir de um certo momento, eles tinham uma importância muito grande, havia um sincretismo muito grande. E a deusa Ísis, ela tinha uma importância tamanha que depois, quando esse mundo se tornou cristão, a própria iconografia da deusa Ísis foi associada à iconografia da jovem religião cristã. Então, se você olha para a deusa Ísis carregando o bebezinho Horus, ela parece a Virgem Maria carregando o menino Jesus. Uma coisa ficou ali em paralelo com a outra. Daniela, eu já assisti Deuses do Egito. Isso, mostra a disputa entre Sete e Horus. É uma boa diversão, agora é uma loucura. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Vamos lá. Então, falei de Osíris, né? Osíris, ele não começa, vamos dizer assim, a carreira como divindade dele, como rei do mundo dos mortos. Para alguns, ele teria sido o primeiro governante do Egito, para outros, ele seria um deus ligado à fertilidade e à vegetação, um deus civilizador, então ele teria ensinado aos homens a agricultura, e é algo importantíssimo, né, fundamental para sociedades agrárias que se fixam naquele lugar. E o deus Osíris, claro que a gente sai um pouquinho agora do tema, né? Ele foi assassinado pelo irmão dele, que é o deus Sete, que é o oposto dele. Deus Sete é o deus do caos, da desordem, das tempestades, é um deus turbulento e muito invejoso. Dizem, inclusive, que Sete tinha um probleminha com Osíris, porque Osíris pegou a mulher de Sete, né? Então, pensem aí. Na verdade, a mulher de Sete, cunhada de Osíris, ela se disfarçou de deusa Ísis e ela engravidou de Osíris. Então, Néftis engravidou de Osíris e gerou um deus que é muito conhecido, eu acho que vocês já viram ele, chamado Anubis. Vocês já viram esse deus, né? Ele é um homem com cabeça de chacal. Não confundir com Sete. Sete é um homem com cabeça de um bicho que os próprios egípcios chamavam de animal Sete. É um bicho que não existe. É uma criatura inventada. É o animal Sete. Mas se você coloca Anubis de um lado e Sete do outro, os dois se parecem bastante.
Anubis, apesar da aparência um tanto assustadora, né, o chacal, ele é um deus benevolente. Ele é um deus ligado, e estou falando dele agora porque estamos falando do mundo dos mortos, ele é ligado ao mundo dos mortos, ele é ligado também à mumificação. Não sei se vocês já viram uma imagem do corpo, né, da múmia, assim, numa mesa, e uma criatura que é um homem com cabeça de chacal, assim, com as duas mãos no peito dessa imagem. Essa criatura é o deus Anubis, que inclusive aparece na série Deuses Americanos. Para mim, uma das cenas mais lindas da série é quando Anubis aparece para uma senhora numa cozinha, né, para anunciar que ela morreu. É uma cena muito delicada. E a forma como eles tratam a confusão dessa mulher, morri, não morri, mas espera aí, sou muçulmana, o que é que um deus egípcio está fazendo aqui? Não, mas minha avó me contava a história dele. É uma cena linda. Vocês devem encontrar no YouTube essa cena. Vocês podem colocar Anubis, Deuses Americanos, e deve aparecer lá esse negócio. Tá? Então, Enzo falou aqui, professora, a mitologia egípcia, ela precede, está no mesmo período, é posterior ao hermetismo, muito anterior. Eles conversam de algum modo muito, muito anterior. Recua, como eu disse, né? Se os textos das pirâmides são os primeiros registros escritos, onde a gente vai encontrar a tradição religiosa e mítica do Egito, remontam a 2.500 anos antes de Cristo, imaginem que essa tradição existia muito tempo antes de ser escrita. O mito, ele antecede a escrita de longe. Então, quando a gente vai para o hermetismo, já estamos falando aí de conexões com outras mitologias, né, conexões místicas com outras mitologias bem para frente. Gabriela falou aqui, os filmes... sim, a Múmia também são ótimos. Gente, também assistam a Múmia, eu acho divertidíssimo. Hoje, os efeitos especiais que antes me assustavam, que me apavoravam, eu dou muita risada daquilo. Mas é muito lindo. Principalmente o primeiro. Vamos lá. Então, eu fico falando aqui de alguns personagens, né? Falei de Osíris rapidamente, falei de Anubis, mas eu volto para eles, porque eu sempre vejo nas aulas que não tem como os alunos memorizarem todas as coisas, todos os nomes, todas as relações. Então eu fico assim, eu fico nesse negócio, moto perpétuo. Eu falo de uma história, repito os personagens, volto para o personagem, para outra história, aí vocês vão assimilando, né? Vão assimilando, daqui a pouco vocês estão todos assim, íntimos dessas figuras. Então, nesse lugar para onde vão todos os mortos, nessa vida após a vida, você simplesmente não entra e diz, espera aí, agora, beleza, Osíris, quero entrar no... Eu lembrei agora do El-Chan, cheguei, estou no paraíso. Não. Osíris, eu não estou no paraíso ainda. Osíris, eu estou lá no início. Normalmente se entendia que para a alma fazer a travessia até a sala dos julgamentos, ela passava por 12 portões. Isso vai mudar muito de um texto para o outro, tá? Mas eu estou pegando aqui uma versão mais organizadinha. Então, a alma atravessava os 12 portões, que correspondiam às 12 horas da noite. Sim, esse pessoal era muito sofisticado. Ou seja, a noite duraria 12 horas, cada hora seria um portão ou portal, cada portal seria guardado por uma criatura, cujos nomes dessas criaturas vão variar muito de um texto para o outro. Antes de chegar na travessia da alma, eu só quero lembrar que uma divindade muito conhecida, que é o deus Ra, que está ligado ao sol, ele também mergulha no Duat durante essas 12 horas da noite. É o momento em que o sol se põe. Então, tem uma coisa interessante aí sobre isso. Deixa eu ver aqui só o que a Daniela escreveu. Há documentários que informam que os egípcios existiam há mais de 10 mil anos antes de Cristo, tanto que testes realizados nas pirâmides datam de pelo menos 8 mil anos. Pois é, vamos considerar que antes de uma pirâmide ser construída, já havia um assentamento ali, já havia pessoas que habitavam aquele lugar, e vá saber como essas pessoas encaravam o mundo, a religião, a sua relação com a natureza, e como é que isso andou. Até chegar nas pirâmides, as pessoas já estavam lá há muito tempo, criando suas histórias,
porque as histórias, elas sempre respondem às nossas perguntas elementares, as nossas perguntas que nós fazemos quando somos crianças. Quem foi que botou o céu aqui? O que é a lua? O que é o sol? Porque tem estrelas ali em cima? Então, a partir de um determinado tempo, as estrelas são filhas da deusa do céu, Nut, que gerou os seus filhos com o deus da terra, que é Geb. Quem conhece a música Faraó, tá a letra toda aí, né? Epopeia do Código de Geb. E Nut gerou as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Ísis. Exatamente, Osíris e Ísis eram irmãos, filhos de Nut e Geb. E o mal Sete, irado, o assassinou. Então Sete também era irmão de Osíris, invejoso, assassinou Osíris para tomar o lugar dele. A história de Sete e Osíris e do filho de Osíris com Ísis, que é Horus, é muito parecida com a do Rei Leão. Mas eu não vou falar agora, continuar falando da música Faraó, porque senão eu me perco das criaturas do submundo e dos deuses também. Então vamos voltar para o submundo. O Sol, quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Luciana. Luciana levantou a mão. Cadê Luciana? Luciana, eu não sei se Luciana conseguiu falar ou pode falar. Luciana, quer escrever? Fique à vontade, tá bom? Aliás, todos que quiserem escrever, fiquem à vontade. Tem um monte de gente aqui que eu não estou vendo, que chegou depois. Fiquem à vontade. Então, o Sol é associado ao deus Ra. O deus Ra é um deus muito antigo. Bisavô de Osíris, eu acho que se a gente for aí para a genealogia, seria bisavô de Osíris. E ele tem 3 aspectos. Existe isso, né, dos deuses terem aspectos e nomes diferentes e constituições diferentes. O Sol é uma coisa quando ele nasce, é um Sol jovem. E quando ele nasce, ele é chamado de Kepri. Ao meio-dia, ele atinge assim o auge de sua força. E ele recebe o nome de Ra, e tem alguns epítetos também ligados a Ra. Normalmente esse Ra é representado como um homem com cabeça de falcão, enquanto Kepri é representado como homem com a cabeça de besouro. Vocês já devem ter visto muitas representações assim. Besouro é o escaravelho, né? Eu digo besouro, é o escaravelho. E por fim, então tivemos Kepri, Ra, nós temos Atum, que é um homem, que é o Sol Velho. Esse Sol Velho, que durante o dia todo atravessou o céu, os egípcios consideram que o Sol é uma barca, os gregos consideram que é uma carruagem, né? Essa barca atravessou o céu, e quando chega no final do dia, essa barca vai entrar na escuridão, ou seja, no mundo de Osíris, no Duat. Segundo alguns, o Ra vai mudar de barca, existe a barca do dia e a barca da noite, então é uma outra configuração do Sol, e o Sol vai entrar, vamos dizer assim, no seu modo noturno, né? Naquele modo noturno do celular, o modo escuro do celular. E aí o Sol vai passar por uma jornada perigosa no submundo, e os homens temem muito esse momento. Quem é que não tem medo da noite? Me diga aí, quem é que não tem medo da noite? Pois é, porque os homens, no final das contas, entre outras coisas, temem que o dia não surja. Os homens têm medo de que a noite se torne onipresente. E se o dia não surge, a vida não acontece. Não é só na mitologia egípcia que acontece esse medo, né? Então, a barca de Ra tem que atravessar os perigos para poder nascer de novo, sendo Ra sob a forma de homem com cabeça de escaravelho. Um dos maiores perigos que a barca de Ra enfrenta, e quem assistiu esse filme bomba Deuses do Egito viu, é uma serpente gigantesca chamada Apophis, também conhecida como a Pep. Essa serpente aparece no filme. E essa serpente, ela tenta impedir que a barca atravesse. Ou seja, é uma serpente que tenta fazer com que a escuridão permaneça no mundo. É uma serpente ligada ao caos. Ela é um aspecto do caos. O caos para os egípcios é Isfet. E o caos, ele se opõe a uma força muito grande, que se opõe a uma outra força poderosa, que é Maat, que é a deusa da ordem, da lei e da justiça.
Maat, eu adoro Maat. É normalmente representada como uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça, vocês vão ver depois porque que essa pena está aí. E às vezes ela é apresentada com grandes asas. Então, no julgamento, em muitas representações visuais, no julgamento dos mortos, né? Ela aparece com a pena, ou somente representada pela pena, não é nem mulher com asa nem nada, é somente a pena, ou com essa configuração toda, vai depender muito do momento. Daniela falou aqui, esse medo da noite também não seria, em partes, medo da morte? Certamente, Daniela, certamente me achará. Não é à toa que, por exemplo, entre os gregos, a morte é filha da noite. Entre os gregos, morte é Thanatos, né? É o irmão, porque é masculino, é o morte, Thanatos. Ele é irmão gêmeo de Hipnos, que é o sono, e os dois são filhos da noite, são filhos alados da noite. Então, se juntam todos os medos, né? O medo da escuridão, imaginem que esse é um mundo onde não existe luz elétrica, então a escuridão é muito mais pesada do que a escuridão que nós conhecemos. É um mundo no qual muitos perigos aparecem à noite, inclusive animais selvagens, inimigos, toda sorte de perigos. Então é como se realmente a morte estivesse à espreita. Fora que estamos falando de um mundo no qual a expectativa de vida era muito menor do que a nossa. Então a morte estava ali, todo dia esperando a gente de alguma maneira. Com certeza, apesar dos egípcios terem uma visão da morte diferente da nossa, a gente quer a vida, né? A gente quer aproveitar a vida. É isso. Ô, querida Tereza, seja bem-vinda. Não se preocupe, não. É a configuração da sala mesmo, tá? Mas bem-vinda e fique à vontade para participar também. Mas voltando para a barca de Ra e a serpente Apep. Então, todas as noites, o Egito fica ali pensando: será que a Pepe vai ganhar? Será que a barca de Ra vai se salvar? Muitas vezes, Ra ele é auxiliado justamente por esse deus turbulento que é o Set. Então, nem sempre Set é o vilão completo, né, da história. Muitas vezes ele é auxiliado pelo Set, e Set é um deus muito forte, né, muito bravo. Então, ele enfrenta a serpente. Ele ajuda o Ra a se livrar da serpente. Uma questão interessante: todos os dias a serpente morre e todos os dias a serpente volta, porque tudo se repete. O conflito entre ordem e caos, né? Entre Isfet, que é o caos, e Maat, vai acontecer o tempo todo. Vai acontecer todos os dias, vai acontecer no trânsito, vai acontecer dentro da cabeça da gente. Então, todo dia a gente tem um problema para desatar. E aí, são os ciclos também do dia, né? O Sol vai fazer o seu percurso, vai mergulhar no Duat, e lá está a serpente Apep esperando pelo Sol, e lá está Ra, e lá está Set também, para poder combater essa serpente. Se eu não me engano, nesse filme ruim, né, que eu falei para vocês, Os Deuses do Egito, a barca de Ra, ela parece uma espécie de nave espacial, só que de baixo orçamento, tá, gente? Porque os efeitos são o ó desse filme. Eu sempre falo tão mal desse filme que os alunos até gostam quando assistem, porque acham que eu pesei demais a mão em cima dele. Mas é isso aí, tirem suas conclusões e depois a gente conversa sobre isso. Se quiserem entrar em contato comigo, a gente se encontra, né, pelas redes sociais. Mas voltando. Então falamos um pouco sobre essa criatura, né, Apófis ou Apep, que está pronta para destruir o sol, destruir a luz, instaurar o caos, coisas sempre muito temidas. E agora vamos voltar para a alma, né? A alma que está lá esperando pela gente no primeiro portal, esperando para passar por esses 12 portais, que são as 12 horas da noite, como eu falei. E ela precisa do que para passar? Lembrando que cada portal é guardado, assim, protegido por um guardião. E essa história de portal e guardião, gente, vai aparecer em tudo quanto é mitologia. Lembram lá, o pessoal que já viu a mitologia suméria, né, dos portais do mundo de Ereskkigal, que é a deusa dos mortos dentro da mitologia suméria, e Nana vai passar por esses portais de Ereskkigal, e tem o guardião. No Hades também nós temos o guardião
da porta do Hades, que é o Cérbero, então o número vai mudar, mas sempre que tem portal, tem um guardião do portal. E os egípcios, enfim, gostam de multiplicar as coisas. Temos esses 12 guardiões, cujos nomes vão mudar muito de um texto para o outro, um nome mais assustador do que o outro também, para que justamente as pessoas sintam esse pânico, né, diante desse mundo desconhecido. Então tem o de voz estridente, aquele que comanda os vermes, aquele que devora os vermes, o cortador de cabeças, a senhora da ira, a senhora do altar. E aí, como é que você passa por esse povo? Com conhecimento. Eu falei para vocês do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, a partir de um determinado momento, nesses textos que compunham o Livro dos Mortos, eles eram colocados nos sarcófagos e eles serviam justamente para dar ali, ó, o Google Maps, dar a orientação para a alma dentro desse percurso até chegar à sala de Osíris. Então, para que você passe por cada criatura dessa, por cada guardião, é como se você tivesse que conhecer a senha, você tivesse que conhecer a maneira certa de falar. Porque ou o guardião pode ser que ele lhe destrua e você não vai para lugar nenhum, acabou ali para você, ou pode ser que você fique bloqueado para sempre. Simplesmente você vai ficar na porta da festinha e não vai conseguir ir para lugar nenhum. E isso também é frustrante. Quiserem escrever alguma coisa aqui, viu, pessoal? Eu vou lendo, vou acompanhando também. Então, vamos lá. Lembrando que o governante desse mundo, depois de ser morto por Sete, né, depois de ressuscitar brevemente por conta da magia de sua esposa Ísis, né, esse governante que é Osíris, ele não somente é o deus do mundo dos mortos, como eu falei, mas ele é também um deus da vegetação e da fertilidade. Talvez vocês se perguntem, por que um deus da vegetação e fertilidade tem a ver com o mundo dos mortos? Lembram também da mitologia grega? Perséfone, filha da deusa da agricultura, é casada com Hades, deus dos mortos, ela sendo a rainha do mundo dos mortos. Perséfone, uma das simbologias ligadas a Perséfone, é que Perséfone é a semente. Então, a semente é aquela parte da planta que parece que está morta, né? Parece que não tem mais nada ali, mas que renasce, se for plantada adequadamente na época correta. Então, a ideia de Osíris ser um deus também da vegetação é a ideia da renovação dos ciclos da natureza. A natureza está perpetuamente no ciclo de morte e de vida. A semente cresce, vira uma planta que alimenta o homem, que morre, que volta para a terra, que vai adubar a terra, que vai alimentar a semente e a semente vai voltar. Então, enfim, os ciclos, eles não param. Então, não é estranho para os egípcios que Osíris faça parte dessa dobradinha. Luciana, sua primeira indicação de leitura, o filme eu perdi. Eu falei do filme Deuses do Egito, falei de O Cavaleiro da Lua, que é uma série, falei de Deuses Americanos também. E a galera falou aqui da Múmia, que também é um filme divertido. Tem um monte de maluquice também. É um filme divertido, Luciana. Então, vamos continuar. Uma vez que você tem conhecimento e que você está ali devidamente orientado pelo texto sagrado, né, do livro Para Sair à Luz do Dia, o Livro dos Mortos, você vai passando pelos portais. Então, apesar de todo o pânico que o de voz estridente, o cortador de cabeças promova na sua, enfim, no seu espírito, você tem a segurança do conhecimento. E eu acho isso muito bonito. Essa ideia de que para que o homem passe pelos perigos e se proteja dos perigos, ele precisa ter conhecimento. O conhecimento também dá clareza para a gente, dá coragem para a gente. Isso é muito legal. E vamos seguir. Isso está presente em várias mitologias também. Uma vez que você passa por esses portões, né, por esses portais todos, você finalmente chega no salão de Osíris, que é o salão onde vai acontecer uma nova etapa da gincana. Eu brinco que esse percurso da alma até o julgamento de Osíris é a gincana de Osíris. A Alessandra falou aqui, pode responder isso depois, até no privado, se quiser, porque eu sei que não está diretamente ligado, mas queria muito especializar. Ah, tá, mitologia.
conhecer mais da formação. Sim, você pode conhecer com o próprio pessoal do Dédalus. Eu te passo mais informações, Alessandra. A gente se fala depois, então. Você pode me procurar no Zap, que você tem meu Zap, e também pelo Instagram, se você quiser falar comigo pelo Instagram, tá bom? Fico muito feliz que vocês tenham essa disposição, essa disponibilidade, porque a gente vai se reencontrar também nas disciplinas. Então vamos lá, aliás, tem tanta gente conhecida aqui que eu estou me sentindo muito à vontade. Mas é isso, vamos então. Tá chovendo aqui, gente. É o seguinte: às vezes, quando chove, minha internet cai. E mesmo quando não chove, meu computador também não está muito confiável. Se eu cair, eu prometo que eu volto pelo celular, tá? Eu preferi entrar pelo computador porque é mais confortável para mim. Mas se eu cair, fiquem me aguardando aí na Sala das Duas Verdades de Osíris que eu volto. É isso. Então, estamos na Sala das Duas Verdades, adoro esses nomes, que é a Sala do Julgamento, e lá estão presentes 42 juízes. Inclusive, se vocês olharem para diversas pinturas que representam esse momento do julgamento, vocês vão ver um monte de figurinhas assim, ao redor de Osíris, ao redor do julgamento. São esses 42 juízes. E esses 42 juízes, cada um deles vai avaliar uma confissão sua. Essa confissão é chamada de confissão negativa. O que é isso? Confissão negativa. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. É o seguinte, tudo que você falar, criatura, vai ter que corresponder ao que você fez. Porque se você disser coisas ali, simplesmente que parecem bonitas, mas que não correspondem ao que você fez, você vai ser julgado por isso. E a divindade sabe tudo da sua vida. Não porque ela sabe, porque ela é onipotente, onipresente, onisciente, como o Deus judaico-cristão, mas porque o seu coração está em jogo ali. Calma que a gente vai chegar nessa parte do coração. Eu ainda estou na confissão negativa, dos 42 juízes. E agora, para falar um pouco da confissão negativa, eu vou ler um pouquinho da confissão negativa. O que você deve dizer diante desses 42 juízes? Por exemplo, detalhe, você não está dizendo isso somente diante dos 42 juízes, você está dizendo diante de Osíris e você está dizendo também diante da deusa Maat, que, como eu disse, é a deusa da verdade, da justiça, da lei. Maat não quer saber de suas enrolações, de seu migué. Maat, ela vai saber se você está mentindo ou não. Então, vamos lá. Vou ler aqui alguns tópicos da confissão negativa. Não pequei, não roubei com violência, não assassinei homem ou mulher, não furtei grãos, não me apropriei de oferendas, não furtei propriedade do Deus, não proferi mentiras, não desviei comida, não proferi palavras obscenas, não levei alguém ao choro. Acho isso muito nobre, não levar alguém ao choro. Gostei. Não ataquei homem algum, não sou homem de falsidades. Não furtei de terras cultivadas. Não fui bisbilhoteiro. Não caluniei. Não senti raiva sem justa causa. Gostei dessa parte, porque você pode sentir raiva por justa causa, mas não sentir raiva sem justa causa. Não desmoralizei a mulher de homem algum, não me profanei, não transgredi, não fui irado, não blasfemei, etc, etc, etc. Não matei gado pertencente ao Deus, provavelmente o gado guardado pelos sacerdotes, portanto pertencente ao Deus, que não podia ser comido, porque os sacerdotes é que tinham que comer. Acho justo também. Não fiz feitiçarias ou blasfemei contra o rei, não agi com raiva maldosa, etc, etc. Valesca disse que não passou nessa fase. Gente, quem passa por isso? Eu acho que todo mundo fica aí, viu? Dani falou aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, tem um monte de gente que disse que se lascou. Dani disse que minha xará disse que se lascou. Luciana, fui para o inferno. No caso, para o inferno egípcio, que eu vou falar daqui a pouco, ou para o inferno cristão? É melhor nem chegar nessa etapa, Ricardo. Todo mundo perdeu. E Daniela falou justamente onde eu vou chegar. Já fui devorada por Amit. Ninguém quer ser devorado por Amit. A gente quer ir. Qual é o nosso objetivo, turma? Nosso objetivo é ir para o paraíso. Nosso objetivo é ir para os campos de junco. Mas, enfim, nesse momento que você está fazendo a tal da confissão negativa, não fiz isso, não roubei o gado do Deus, não blasfemei, não isso assim, assim, assado, vocês sentem aí uma vibe de mitologia judaico-cristã?
Vocês sentem essa vibe de 10 mandamentos aí? Não furtar, não matar, não pegar a mulher do próximo. Vocês sentem essa vibe, né? Muito provavelmente houve uma influência, a gente não tem como afirmar, e só lembrando que, miticamente, os israelitas, eles viveram muito tempo no Egito, né? Então, quando Moisés vai lá e pede para o faraó para tirar o seu povo do Egito, para o povo ir em direção à Terra Prometida, os israelitas eles já estavam muito tempo acostumados com aquela cultura. Vai saber como é que essas, digamos assim, essa maneira de se conduzir, porque no final das contas a confissão negativa é uma maneira de você se conduzir em vida, para que lá no momento de seu julgamento, depois de sua morte, esteja tudo certinho com você, seu CPF esteja limpo. Então, muito provavelmente houve intercâmbio. Por que não? Está tudo tão próximo. Eu acho muito possível. Né? Então, Rosário falou aqui, sim, desde os tempos de José. Paloma também pensou nisso, todo mundo pensou, porque é algo muito familiar, gente. Essa questão de você seguir preceitos que são conhecidos por todos, porque senão a divindade vai te punir. Aí você passou. Lá você passou, não, você fez a confissão negativa, os 42 juízes te escutaram. Nesse momento acontece assim o teste final. Lembrem-se que Osíris está olhando tudo, Osíris está observando tudo. Osíris ele é muito representado por um homem pintado de verde. Por que pintado de verde? Porque representa a vegetação e a fertilidade, com uma coroa branca na cabeça e duas asinhas assim, ó, saindo da coroa. Por que essas duas asinhas? Porque são penas de avestruz. Estão presas na coroa. E muitas vezes Osíris está segurando dois objetos. Um é um cajado, que significa a capacidade dele, né, de governante, de conduzir, que é a mesma capacidade do faraó, o faraó também usa isso, e ele está segurando uma espécie de açoite também, que é chamado de mangual, que também é utilizado pelo faraó. Esse açoite, ele não somente é usado para bater, né, para punir, mas também é ligado ao plantio e à colheita, porque ele é usado para debulhar os cereais. Então, estão ali os poderes de Osíris. Vocês, quando olharem para as figuras, vocês já sabem do que se trata. Eu sempre digo para os meus alunos, né, da disciplina de mitologia egípcia, que a gente olha para a arte de uma maneira diferente quando a gente conhece os mitos, porque o que está ali fundamentando as representações artísticas é, obviamente, a narrativa. Se você conhece a narrativa, você sabe do que a arte está falando. Então, voltando, vai acontecer o julgamento final. Está ali a balança de Maat, e a balança é um objeto que vai aparecer em diversas mitologias também. Está ali a balança de Maat, e está o deus Anubis. Lembram do deus Anubis, que participa da mumificação, que muitas vezes também é identificado como psicopompos, ou seja, condutor das almas, assim como o deus Hermes, lá na mitologia grega. Está o deus Anubis, está o deus Tot, que é o escriba, ali anotando tudo, registrando tudo. Maat está no meio. Maat, inclusive, é casada com o deus Tot, para ficar tudo pertinho, né, tudo em família. E ali vai acontecer a pesagem do seu coração. Normalmente, o único órgão que ficava no corpo da pessoa a ser mumificada era o coração. Porque o coração é a sede de tudo, da memória para o egípcio, né? Da memória, da verdade, da consciência, dos sentimentos. Tudo acontecia aqui, ó, no coração. Então, tudo que você fez, de bom e de ruim, fica registrado no seu coração. Não tem como mentir. É que nem aquele negócio, né, da Polícia Federal pegou teu telefone, se apagou tudo, mas não. Ficou registrado em algum canto lá e vai achar tuas conversas obscenas, talvez. E aí, tá tudo registrado. O que Anubis vai fazer? Vai pegar o seu coração, que é o único órgão que ficou no seu corpo. Alguns foram jogados fora, o cérebro foi jogado fora, porque os egípcios achavam que não servia para nada, depois começaram a achar que servia para alguma coisa. O estômago, o intestino, pulmões e fígado estão nos vasos canópicos, cada um com a cabecinha de um deus, filho do deus Horus, e o coração está com você.
Inclusive, na série Deuses Americanos, tem um momento em que Anubis pega o coração da mulher para ser pesado na balança de Maat. Estou fazendo suspense, eu sei disso. Ele pega o coração, que vai confirmar tudo o que você disse para os 42 juízes, ou dizer que nem criança pequena, né, vai contar seus podres. O coração guardou tudo. Anubis vai pegar o seu coração, vai colocar num prato da balança. Do outro lado, no outro prato da balança, vai estar a pena de Maat, que é justamente aquela pena de avestruz. Então está aqui na balança. Se você mentiu, se seu coração está pesado, o seu coração vai fazer isso aqui, vai descer. E aí acabou para você. Perdeu, não tem mais campo de junco, não tem mais paraíso. Vai aparecer um monstrão chamado Amit, que é uma mistura de crocodilo, hipopótamo e leão. E Amit vai te comer para sempre. Vai te engolir para sempre e você desapareceu. Então, a partir dali, não tem mais outra tentativa para você. Inclusive, eu sempre gosto de mostrar a minha Amit. Olha como ela é fofinha. Olha aqui minha Amit. Olha o coração. Que Amit engoliu. Do mentiroso. Olha ela aqui. Inclusive, nessa série que eu falei para vocês, como é o nome? Cavaleiro da Lua. Essa série Cavaleiro da Lua tem Amit. E é super assustadora. Tá? Então, essa é uma possibilidade horrível, mas é uma possibilidade. Amit comeu você. A outra possibilidade é que realmente você tenha falado a verdade, o seu coração seja o coração de uma pessoa que foi justa ao longo da vida, e ele vai ficar equilibrado com a pena de Maat. Porque o que você disse vai ser confirmado pela verdade. O que você disse vai ser confirmado, inclusive, por você mesmo. Então, quem, na verdade, te incrimina não é Maat, não é Amit. Tudo ali só existe para ser constatado. Quem, na verdade, te incrimina é você mesmo. É o seu coração. E aí, beleza, ficou aqui tudo certinho. Ficou tudo equilibrado na balança de Maat. Pronto. Passou. Foi aprovado no Enem. Acabou a gincana de Osíris. Estou simplificando bastante, né? Não vai ter Amit para você. Então, será permitido à sua alma que você entre nos campos de junco. Ou seja, ali você vai encontrar uma temperatura muito agradável, alimentos em abundância, cereais que crescem 10 vezes a altura dos cereais encontrados no mundo normal, água em abundância também. E pode ser que você até precise trabalhar nesse lugar, né? já que ele espelha o mundo real, né? O mundo real do egípcio. Mas pode ser que você seja liberado do trabalho. E aí o pessoal sempre tem um jeitinho, né? Aí tem uns bonequinhos, umas figurinhas chamadas os Shabbats, que são justamente aquelas figurinhas que vão trabalhar por você. Olha que legal. Então você foi para os campos de junco e você nem precisa colher o trigo que você vai comer, porque o Shabbat vai fazer isso para você. Se você tiver muito dinheiro, né, muitos recursos, inclusive você pode ter centenas de Shabbats, 365 Shabbats, um para cada dia do ano. Inclusive, tem em alguns, né, sítios arqueológicos, tem os capatazes dos Shabbats, só para isso, até as imagens sofrem, gente. Então, o espelhamento do mundo real é tão grande que os Ushabits são seus servos e tem os capatazes dos Ushabits, né, que são os Ushabits capatazes. E aí você vai poder ficar ali de boas e os seus elfos domésticos vão poder trabalhar para você e você vai poder curtir, na verdade, as delícias desse paraíso. Lembrando, como eu falei, que esse paraíso, né, esses campos de junco, eles não são um prêmio, eles são uma consequência da constatação que foi estabelecida ali no Salão das Duas Verdades. Por que Salão das Duas Verdades? Agora eu acho que faz mais sentido, né, para vocês. Porque existem sempre as duas verdades. O que você diz com a sua boca, que é uma verdade, e a verdade que realmente aconteceu. Essas duas têm que bater, Porque se elas não baterem, a Amit vai chegar e vai dizer,
Virou lanche, virou merenda. Vou te comer. E te come. Por sinal, tenho muito medo dessa Amit do Cavaleiro da Lua e gosto muito dela ao mesmo tempo. Que mais? Que mais? Deixa eu ver o que mais. Sim, eu falei sobre a questão do coração, né? Que quando as múmias são confeccionadas, e claro, eu falo muito no curso, né? Também no módulo Mitologia Egípcia, existem vários modelos de múmias, tudo depende do dinheiro que você tem para gastar. Quando as múmias são feitas, e claro que as que chegaram até a gente foram as múmias daqueles que tinham muitos recursos, tudo é retirado, só fica o coração. O cérebro é retirado pelo nariz, alguns órgãos são jogados fora, e o estômago, como eu disse, os pulmões, o fígado e o intestino são colocados em vasos, vocês já devem ter visto esses vasos, que são esses vasos canópicos. Inclusive, canópicos é um nome grego. Os gregos saem botando nome em tudo. Cada um desses vasos, vocês vão ver nos filmes, e até nos documentários também, eles têm uma cabeça. E essa cabeça, ela se remete a uma divindade. Se entende que esses 4 vasos representam, cada um deles, um filho do deus Horus, que é o deus filho de Osíris e Ísis, e eles são chamados Imset, Hapi, do Amutef, porque as pronúncias vão mudar muito, do Amutef e Quebesenuf, ou Quebesenuef. Imset ligado ao fígado, Hapi ligado aos pulmões, do Amutef ligado ao estômago e Quebesenuf, ou Quebesenuef ligado aos intestinos. E aí eles ficam ali próximos, mas não ficam dentro. Bem, eu dei essa geral aqui, confesso, mais uma vez, que eu fico bugada quando só eu me enxergo, mas eu estou aqui fazendo o melhor que eu posso, porque eu só estou vendo as fotografias de vocês. Mas eu queria interagir agora um pouco com vocês. Eu acho sempre um momento muito gostoso da aula, porque isso para mim é uma aula. Um momento que vocês questionam, fazem colocações, fazem comentários. Eu vi que vocês se mexeram muito, né, na hora que a gente estava falando das confissões negativas. Haja virtude para a gente se livrar das 42 confissões negativas. Eu também estou nesse bolo aí, gente. Eu acho que eu teria ido para a boca de Amit fácil. Inclusive, por conta dessa questão, eu imagino que esses campos de junco devem ser muito vazios. Professora, eu ativei aqui o microfone caso alguém queira fazer alguma coisa. Beleza, então, por favor, gente, fiquem à vontade. Obrigada, Ricardo, para abrir o microfone. Para levantar a mãozinha, eu acho mais legal. Vocês levantarem a mãozinha primeiro e depois eu digo para abrir o microfone, senão engarrafa. Tá? Deixa eu só ver aqui o chat primeiro. Então, Paloma falou aqui, uma configuração menos íntima essa. Não dá, aí eu fico bugada. Dani, é mais difícil morrer do que viver. Eu estou achando que é me aposentar nessa vida. Bem difícil, viu? Essa virtude toda. Diana, pensei no conhecimento, sim, e na tomada da consciência. Gente, é como a gente sabe, né? Os mitos são metáforas. A maneira como a gente vai olhar para uma metáfora é uma maneira muito pessoal. E desde que seja coerente, eu acho que tudo é válido. Porque é também como a metáfora nos toca. E eu acho essa imagem da pesagem do coração na balança de Maat poderosíssima. Eu acho que isso a gente leva para muita coisa na vida da gente. A balança é a questão de tudo ficar guardado em você, de sua verdade estar guardada em você. O próprio nome do Salão de Osíris, né? Salão das Duas Verdades. A ideia da confissão negativa. Tem muitas simbologias aí que são incríveis, que fazem a gente pensar, né? Enzo, como esses seres, os juízes enxergam a própria situação. Eles veem como um fardo, eles pertencem àquele lugar. Eles estão ali. Inclusive, a arte pregou todo mundo ali. Estão lá os 42 juízes nos murais, né, nas pinturas.
eles aparecem pequenininhos e cada um vai avaliar uma coisa que você disse, cada uma das confissões. Professora, acho que sua tela congelou. Pessoal, Professora? tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Agora estão me ouvindo, né? Sim, tinha congelado a imagem e o áudio. Tá, deixa eu tentar aparecer aqui de novo. Eu não consigo aparecer, eu acho que minha câmera tá travada. Eu não sei como eu restituo minha câmera aqui. Você pode tentar sair e entrar novamente, porque daí você ativa a câmera. Eu saio e volto, né? Isso, Então tá. esperando aqui. Peraí que eu vou voltar. Peraí, Nanda, fique aí, mulher. Peraí que eu vou voltar. Peraí. Tá, enquanto isso, para o pessoal que ficou aqui, gente, qualquer dúvida, continue enviando aí no chat. Eu fixei aí no chat o link para as inscrições Voltei. da pós-graduação. E no fim eu passo para passar uma mensagem para você. Então, voltei. Tá me ouvindo? Sim. E vocês não estão me vendo, né? Minha câmera tá desligada. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, porque será que é alguma configuração minha, Ricardo? Tá travado aqui. É porque tá assim, ó, o organizador desativou a câmera de todos. Que você deve ter entrado. Deixa eu resolver isso, só um instantinho. Eu sou professora Daniela. Eu entrei com o meu nome de professora Daniela. Tá bom, deixa eu verificar aqui. Então, deixa eu olhar aqui no chat, o que é que vocês tinham falado que eu perdi? Vocês podem... Peraí, deixa a câmera ligar aqui para vocês me interarem. O que foi que vocês falaram? Pronto? Tenta agora, professora. Não, desativou a câmera. Não. Eu vou tentar entrar de novo pelo computador. Mas o meu computador está com problema. Professora, você tem um link de acesso, que esse link que te mandaram é o que você entra como organizador e tem permissão. Dá uma olhada, entra por ele. Tá, peraí. Vou sair. Deu certo. Então, beleza. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham continuado aí depois do nosso problema técnico. Então, vocês estão me ouvindo agora, né? Sim. Vocês estão me ouvindo agora? Tá. Só consegui ver Dani falar que você pode. Eu não sei, eu não consigo enxergar aqui as mensagens. Daniela falou, pela visão egípcia, nossas ações vão determinar para onde vamos. Exatamente. Amit ou os campos de junco. Então, nós somos completamente responsáveis por isso. Não, a Amit só está ali para cumprir com o combinado. Suas palavras não correspondem ao que está no seu coração, já era para você. Gente, eu perdi as outras coisas que estavam no chat quando eu caí. Se vocês puderem me ajudar e ler, eu agradeço. Tem uma pergunta aqui da Paloma que foi: professora Dani, no tarô egípcio há uma imagem de um deus do submundo com cara de caprino e uma pena de Maat.
Qual seria esse Deus? Tem alguns deuses com cabeça de carneiro. Eu teria que ver esse tarô. Se você puder me mandar, Paloma, você tem meu zap, que eu lembro que eu falei com você. Se você puder me mandar, para eu ver com você. Tem algumas representações de deuses com cabeça de carneiro. Entre elas, até o próprio Ra, quando está em sua forma do Sol de Átomo, ele também pode aparecer com cabeça de carneiro, mas existem outros. Então aí eu precisaria ver. Essa pena de avestruz vai aparecer também em vários deuses. Aqui nessa parte. Aqui. Inclusive na própria coroa de Osíris. O que mais que teve? Só foram essas? Perdeu, Dani. E o microfone? O pessoal que queria abrir o microfone, tem alguém? O pessoal fica à vontade. Por favor, podem abrir o microfone para a gente bater papo aqui. Também o espaço é de vocês. Eu trouxe a explanação, mas é uma parte também interessante do evento que a gente interage. Mas, gente, fique à vontade para isso, tá? Não, ninguém é obrigado a nada. De uma maneira, assim, muito geral, a gente se encontrou com essas criaturas, né, essas divindades. São divindades e criaturas que também estão presentes no nosso módulo de mitologia egípcia, na pós. E claro que a gente vai ter um aprofundamento maior dentro dessa disciplina. Inclusive as relações de parentesco, né, as histórias que envolvem a morte de Osíris, por que Sete matou, como Sete perseguiu Osíris, perseguiu Ísis, que estava grávida de Osíris, como depois que o bebê Horus nasceu, esse bebê também foi perseguido. Isso também lembra um pouco da fuga de Maria, José e o menino Jesus do Egito, da fuga para o Egito, na verdade. E também tem, claro, a rivalidade entre Horus e Sete. E aí é por isso que eu falei para vocês que a história lembra muito o Rei Leão. E aí a gente consegue identificar o Mufasa, né, como Osíris, o Simba como Horus e aquele Scar como Sete. Luciano, quanto essa mitologia influenciou outras mitologias? Cadê? Aqui a mensagem. Influenciou outras mitologias ou elas não são intercambiáveis? Sempre. Eu acho que existem influências. E principalmente nessa questão do intercambiáveis, quando o Mediterrâneo, né, começou a falar grego, quando Alexandre o Grande saiu conquistando e ocupando Egito, Oriente Médio, saiu ocupando todos os lugares que ele passou, as coisas mudaram muito de configuração, porque o grego invadiu todos esses lugares, foi estabelecido a partir da morte de Alexandre a dinastia ptolomaica no Egito, inclusive é de onde deriva Cleópatra, né, a famosa Cleópatra. Olha ela aqui, que sempre participa também das minhas aulas, Cleopatra Filopátor. E aí, tanto a questão mítica quanto a questão religiosa se misturou muito no Egito. Então, a gente tem divindades que são resultados de sincretismo, mistura, a própria palavra sincretismo vem do grego, né? A mistura entre a divindade grega e a divindade egípcia. Por exemplo, muitas vezes, deuses assim, que se tornaram mais proeminentes, mais importantes, lá na frente, eles foram identificados com Zeus, ou com Dioniso. Essas próprias divindades egípcias, principalmente Ísis, entraram assim com toda a força no Império Romano, nas colônias também do Império Romano. Então, realmente não dá para dizer o quanto se misturaram, porque a partir do momento em que existe um intercâmbio, inclusive que envolveu a ocupação como governo ali, a família de Cleópatra é grega, né? Cleópatra tem ascendência grega. Então, a própria estrutura do pensamento e da religião também muda a partir de quem ocupa aquele lugar.
E claro que, sim, que se entende que a tradição egípcia, por ser mais antiga do que a tradição grega, também influenciou, de certo modo, a mitologia grega. Inclusive, naquela célebre luta entre Zeus e Tífon, lá no começo do mundo, Zeus ficou sozinho, porque todos os deuses fugiram e foram para o Egito. E quando eles foram para o Egito, cada deus se transformou num animal. Então, isso comunica muito a questão do sincretismo, né? Deixa eu ver aqui nas mensagens. Qual o melhor livro para ler sobre mitologia egípcia como um todo? Tenho só aquele da coleção da Vozes. Não acho mais nada. Vou mostrar aqui alguns livrinhos, gente, introdutórios, tá? Além do livro dos mortos, que eu mostrei para vocês, que a gente também traz na pós, esse aqui. A gente tem esse introdutório bem basiquinho, o grande livro da mitologia egípcia, tem um glossário, é bem simples. Mas eu não desdenho, não, tá? De introduções às mitologias. Tem uma dupla de livros da editora Pandorga, chamada Os Mitos e Lendas Egípcios e o Panteão Egípcio. Então, essa é a dupla da Pandorga, esses dois aqui, ó. Panteão Egípcio e Mitos e Lendas do Egito. Você deve estar falando da Vozes, é esse aqui, né? Esse verde, Os Mitos Egípcios, também é legal. Essa série da Vozes é muito legal. Tem mitologia chinesa, mitologia celta, japonesa, coreana. É uma série muito completa. Então, é isso. Vocês podem encontrar muita coisa fora Heródoto, fora Plutarco, que vai trazer sobre Ísis e sobre Osíris. Então, realmente, mitologia egípcia, a gente tem muitas fontes. Dá para a gente estudar bastante. Pessoal, estou aqui ainda, viu? Eu vi que algumas pessoas estão saindo, mas eu ainda estou aqui e estou à disposição. E desde já, para os que estão saindo, né, que de repente ainda estão se ajeitando, né, depois dessa segunda-feira, eu agradeço muito por vocês terem participado desse momento. Eu conheço muitas pessoas aqui, na verdade eu conheço a maioria das pessoas, e é uma alegria para mim estar com vocês em mais uma live, né, palestra, né, /palestra, em mais esse momento. Eu adoro reencontrar vocês. Vocês são muito queridas e muito queridos, no meu coração. Pamela, Dani, Ricardo, Marta, Thelma, Miriam, Enzo, Gunter, meus alunos da pós, meus alunos dos cursos livres também, o pessoal do Café Mitológico, meu Deus. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui mais recadinhos. É uma delícia saber mais. Oh, minha querida, muito obrigada também. E espero que a gente se reencontre, tanto nos nossos cursos aqui no Dédalus, né, os livres, quanto também na pós. Espero que a gente se reencontre. E estou à disposição de vocês também nas redes sociais, né? E assim, como eu falei, assistam as séries que eu recomendei e depois vamos trocar figurinha. Nem que seja para falar mal, gente. Nem que a gente, né? Aqui, ó, vamos aqui falar mal dos deuses do Egito. Tô nessa, que eu adoro falar mal desse filme. Ô, Valesca, minha fofura querida, minha companheira de várias mitologias, Valesca. Adoro te ver por aqui, minha querida. Muito obrigada também, Rosara. Pessoal que acabou de me conhecer também, foi um prazer. E espero reencontrá-las e reencontrá-los também. E não se esqueçam que tem mais palestras, tá? Essa semana, a semana toda, tá lá, estão divulgadas as palestras no Instagram do Dédalus e tem também no sábado. Durante a semana, às 19 horas, e no sábado, às 14 horas. Essa foi a primeira. Mas ainda dá para vocês assistirem todas as outras, tá certo? No mais, é isso. Tô aqui. Legal. Professora, deixa eu só dar um recado final, sim, então. Sim. Queria agradecer a sua presença em conduzir essa palestra maravilhosa. Dizer para o pessoal também, agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de vocês, as dúvidas de vocês, isso enriquece muito. Nós continuamos com as palestras até sábado, né? E até sexta-feira elas serão no mesmo horário. Amanhã o professor Glauco ele vai falar sobre o feminino macabro na mitologia, que é um tema bem legal, que ele sempre traz de uma forma muito fascinante. Eu deixei fixado aqui no chat o link da inscrição para pós-graduação de mitologia comparada, e caso vocês
tem alguma dúvida, vocês podem mandar ali pelo link, né? Vai ter uma área de contato, uma área de suporte. E agradecer novamente a participação de vocês. Muito obrigado, professora Dani. Oh, Pamela, querida, muito obrigada, Pamela. Ricardo, muito obrigada também. Estou aqui lendo as mensagens. Fernanda, Pamela, não vai mais me ver na pós. Façam a matrícula, é isso mesmo, façam a matrícula. Vamos nos encontrar, vamos nos encontrar em todos os lugares, inclusive na Sala das Duas Verdades, daqui a uns 200 anos. Muito obrigada, Dani, minha